O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: Eu te darei todo o poder, este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. queridos irmãos, toda a liturgia de hoje, ela recebe um especial cuidado por parte da Igreja ao colocar cada leitura, cada texto sagrado dentro desta celebração, dentro desta liturgia. Sobretudo porque sempre no primeiro domingo da Quaresma, quando iniciamos essa grande jornada para a Páscoa, a Igreja nos concede a oportunidade de ouvir o Evangelho que nos fala das tentações que nosso Senhor Jesus sofreu e venceu no deserto. Então, os Evangelhos são muito claros ao nos mostrar que Jesus foi para o deserto durante 40 dias e nos afirma que lá Jesus foi tentado por Satanás, foi tentado pelo diabo. O deserto, ele deve ser compreendido na Sagrada Escritura sempre como o lugar do encontro com Deus. A entrada no deserto significa a oportunidade de encontrar-se com Deus. É claro, o deserto é um lugar de purificação. O deserto é um lugar de crise, mas é um lugar que nos conduz à terra prometida, que é o céu. Então, quando nós pensamos em deserto, e a Igreja nos conclama nestes dias, agora que iniciamos na última quarta, a entrarmos no deserto, não se trata de entrar num lugar geográfico, num espaço geográfico, mas se trata de entrar no íntimo do nosso coração. O nosso coração, portanto, é esse lugar que nós precisamos purificar, é esse lugar que nós precisamos contrastar a palavra de Deus com Ele,
para que a gente possa, então, de fato, viver com intensidade a quaresma. Viver o tempo da quaresma é ter a oportunidade, meus irmãos, de mexer com os nossos corações. É por isso que a igreja reserva esses 40 dias. Nós olhamos na Sagrada Escritura, o povo de Israel passou 40 anos no deserto. E durante os 40 anos em que o povo de Israel passou no deserto, o que Deus fez com o povo de Israel? Deus foi tirando os falsos deuses do coração daquele povo, os ídolos. Porque as pessoas facilmente são tão seduzidas pelas grandezas, pelo poder, por tudo, que facilmente nós vamos tirando Deus do nosso coração, o reinado de Cristo, que um dia demos a Ele, e as coisas vão tomando lugar de Cristo. No dia do nosso batismo, e é por isso que nós estamos caminhando da quaresma para a Páscoa, porque, como eu dizia na quarta-feira de cinzas, existe ali um contraste entre as cinzas e a água do sábado santo. As cinzas da quarta-feira de cinzas recorda que nós somos pó. A água do sábado santo, e é por isso que existe a quaresma existe para a gente renovar as promessas batismais no sábado santo e dizer: renuncia a Satanás e as suas obras, renuncio. Renuncia o demônio, autor e princípio do pecado, renuncio. Então todo esse tempo quaresmal é justamente para a vigília pascal, para aquela noite santa em que nós vamos dizer: renuncio definitivamente a toda ação do diabo. Só que no batismo, por isso recordamos a água, nós demos a nossa vida para Cristo. Todo batizado, ele entregou sua vida inteiramente a Cristo. Só que no caminho, a gente vai fazendo o quê? A gente vai pegando de volta a vida que nós oferecemos para Deus. A gente se entrega para Deus, mas lá pelas tantas a gente vai sendo iludido, seduzido por tantas coisas que vão tomando lugar de Deus na nossa vida, e quando a gente vê, não existe mais nem espaço para Deus na nossa vida. O senhorio de Cristo já não é exercido na nossa vida. Por isso, qual é a primeira atitude que a igreja nos dá, e que nosso Senhor, na verdade, nos deu? Penitência. O tempo da quaresma, ele é configurado pela penitência. Para que seja um tempo frutuoso, nós precisamos fazer penitência. E a penitência não é uma determinação da igreja, simplesmente como nós vimos no quarto mandamento, do jejum e da abstinência de carne. A penitência é uma ordem de Jesus. Foi Jesus que nos mandou fazer penitência. Como vimos no evangelho de hoje, Ele mesmo faz penitência. Ele mesmo se sacrifica. Então a prática da penitência é um mandato, é uma ordem de Jesus. Nós poderíamos dizer que é um mandamento. Mas para que serve a penitência? A penitência serve para que nós possamos nos unir a Deus. A penitência é a oportunidade em que nós temos na nossa vida de moderar os nossos instintos, moderar as nossas vontades e conduzir a nossa vontade à união perfeita com a vontade de Deus. É isso que nós rezamos na récita, na oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Para que eu aceite a vontade de Deus e abaixe a minha vontade, você precisa de penitência, porque senão a gente não abaixa, a gente não declina, a gente só quer subir, né? Então aqui eu faço uma primeira pergunta e uma provocação para todos. Quais são as suas penitências quaresmais? A que você se propôs nessa quaresma? Você já escolheu sua penitência? Se não escolheu, já deveria ter escolhido, porque a quaresma começou quarta-feira. Mas se não escolheu, tudo bem, comece hoje. Quais serão as suas práticas penitenciais nesta quaresma? Ah, padre, eu não gosto de fazer penitência. Meu filho, não tem que gostar. Para de ser orgulhoso, vai fazer sim. Você tem que fazer. A penitência não é uma escolha. Você vai, eu escolho fazer penitência, não. Por mandato divino, se você é discípulo de Cristo, você precisa fazer isso. É uma ordem de Jesus. Então, você já escolheu as suas penitências? E quais são elas?
para quê? Como eu disse, vamos entender por que a gente precisa fazer penitência. Nós fazemos penitência para educar o nosso corpo. Para isso que serve a penitência. Então, todos nós, no fundo, somos uma criança mimada e rebelde. O que é uma criança mimada e rebelde? Uma criança mimada e rebelde, ela é assim, você chega, ela vê na prateleira aquele brinquedo que ela quer, você diz não, e o que ela faz? Birra. A menos que essa criança já seja virtuosa. Mas aí ela faz birra de um jeito ou de outro. Ela se revolta. Algumas dão um barraco, né? Algumas fazem até show. Aí ela grita, ela chora. Aí, se o pai for um bundão, ele vai, o papai vai dar um jeito, filhinha. Vai fazer o que você quer. Aí você vai fazer o quê? Você vai transformar aquela criança num demônio. Desculpe, mas é isso. Você vai fazer dele um reizinho. Você não vai ter. Grita, berra, faz show, filho. Mas aproveita que agora o espaço é teu. Se você faz a vontade dele, você nunca vai educar a vontade daquela criança. Nós, vamos dizer a verdade, nós não somos treinados para a vontade. Ninguém foi treinado, né? Os nossos pais se preocupam com muitas coisas na nossa vida. Se preocupa em dar uma boa educação escolar, uma boa saúde, começa a guardar dinheiro, mas não treina a vontade. A vontade da criança precisa ser treinada, porque ela é louca, ela é rebelde. A gente olha para a nossa vontade como adulto, a nossa vontade é louca, ela é rebelde. Se você não disser não para ela, ela faz o que... Francisco de Assis, gente, que fazia penitência, olha, Francisco de Assis fazia 5 quaresmas por ano. Ele não fazia só a quaresma da igreja. Tanto é que a quaresma de São Miguel, que muitos rezam, é uma invenção de Francisco de Assis. Mas São Francisco fazia a quaresma do Advento, a quaresma da preparação da Assunção de Nossa Senhora, ele tinha 5 quaresmas do ano, porque ele achava muito pouco só a quaresma da igreja. E ele chegou no final da vida dele e disse assim, olha, eu não consegui educar o burro velho. Quem era o burro velho? O corpo dele. Eu não consegui ainda, depois de toda essa batalha durante a vida, educar o burro velho que está aqui. Se Francisco de Assis, um gênio, um santo que trouxe os estigmas de Cristo no corpo, chega a dizer isso, imagine os burros velhos que estão aqui, que somos nós. Nossa, hoje saí da missa, o padre me xingou de burro, né? Mas nós somos o quê, né? Um burro mal treinado, né? Veja, nós precisamos nos educar, é por isso que a gente faz penitência. A penitência é para nos domar. O que você precisa fazer para domar um cavalo? Colocar o arreio, o freio e dizer, vem cá. Você vai domar um cavalo, você precisa domar o quê? A vontade dele. E a vontade dele, se você não estiver preparado, você vai cair daquele cavalo. Assim somos nós. Aquela criança mimada e rebelde, se ela não for disciplinada, se ela não for educada para ordenar a vontade, ela vai crescer daquele jeito e durante a vida alguém vai dizer não para ela e aí vai vir a rebeldia. Então, por que a gente faz penitência? Porque nós somos todos um pouquinho mimado e rebelde. Basta, como que a gente sabe que a gente é rebelde? Basta que a gente seja contrariado. A contrariedade é a oportunidade mais clara para ver a nossa rebeldia. Acontece uma coisa que não aconteceu como nós tínhamos planejado, dentro de nós nasce uma fúria. Mas por que não foi assim, não é? Então a gente precisa ordenar isso, e por isso a gente faz penitência. A penitência é para que a gente possa exercitar, dominar esta vontade. Aí eu pergunto, como fazer então, padre? Talvez você possa se perguntar, né? Como fazer então para que as penitências que eu vou realizar nessa quaresma sejam boas? Porque às vezes a pessoa se restringe a fazer só as penitências da igreja. O que a igreja pede? Quarta-feira de cinzas, jejum e abstinência. Sexta-feira santa, jejum e abstinência. Sextas-feiras da quaresma e do ano, abstinência. Só.
É isso que a igreja pede. Mas, vamos ser sinceros, esse pouquinho, não é? Não é nada. Mas a igreja pede o mínimo mesmo. Mas você tem que ter outras práticas. E quais são as práticas que você escolheu? Para você fazer uma análise da penitência que você precisa fazer, eu sempre proponho o seguinte: faça algo que custe para você. Que custe um pouquinho. Não precisa ser algo que custe muito, mas que custe. Por exemplo, um exemplo talvez muito claro: se você é bom de sono, de dormir, nossa, eu gosto de dormir, então sacrifique um pouquinho o seu sono. É um exercício. Se isso lhe é muito caro, então sacrifique um pouquinho o seu sono, né? Faça algo que custe um pouquinho para você. Se é muito penoso fazer determinada coisa, faça isso. Isso vai te dar bons frutos, a menos que você esteja doente, claro. Você vai fazer essa penitência se você não está com um problema de saúde muito grave. Até porque, quando a pessoa está com um problema de saúde grave, ela está dispensada. As obras quaresmais, portanto, que é a segunda parte da homilia, ela nos ajuda nesse sentido. Nós vemos no Evangelho de hoje que Jesus se depara com 3 tentações. A primeira tentação que Jesus sofreu, qual foi? Transformar pedra em pão. O diabo se aproxima para Jesus, está no deserto, com fome. Veja, a proposta do diabo não é uma proposta ruim. Ele não pediu para Jesus fazer uma coisa blasfema. Ele só pediu para Jesus transformar a pedra em pão. E aí Jesus usa a palavra e diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui nós temos essa tentação de Jesus, sofrida por ele, por nosso Senhor, de ter a tentação de transformar as pedras em pães, e o remédio para isso foi nos dado quarta-feira de cinzas. Qual é o remédio para essa compulsão, esse medo de passar fome? O jejum. A prática do jejum é uma prática que nos ajuda a ordenar a nossa vontade. Fazer jejum, gente, fazer sacrifício não mata. O evangelho de sexta-feira era o evangelho que os discípulos chegam perguntando para Jesus: por que os teus discípulos, os discípulos de João fazem penitência e os teus não? Aí Jesus diz: olha, enquanto o noivo está, eles não vão jejuar, mas quando o noivo for retirado, eles jejuarão. Ou seja, Jesus já foi retirado, Jesus subiu ao céu, portanto ele não está entre nós, está através da Sagrada Comunhão, mas não está mais aquela presença que ele estava aqui no mundo enquanto aqui esteve. Depois da sua ascensão, ele partiu e regressou à direita do Pai, como nós rezamos no credo. Aí nosso Senhor mostra claramente que nós devemos fazer jejum. Então a prática do jejum não mata a gente, ela é salutar, ela ajuda a nossa vida espiritual. Fazer jejum faz bem para a nossa saúde, modera as nossas vontades. Porque sejamos sinceros, quando uma pessoa come e fica empanturrada, ela não tem disposição para nada, para rezar, para ler, para estudar. Eu não estou falando de comer moderadamente, com prudência. Estou falando de uma pessoa que come desordenadamente. Ela não tem disposições. Aí fica com aquela abrição de boca na hora da missa, né? Por que a pessoa fica com uma abrição de boca? Porque é guloso. Porque come demais. Tem que moderar. O jejum faz bem. O jejum vai ordenar você um pouquinho para perceber que passar fome dói. E aí você vai saber como dói na vida daqueles que passam fome, mas também na sua vida. Você vai ter a oportunidade espiritual de crescer. Jesus nos fala que a prática da esmola é o combate contra esta segunda tentação do demônio. Te darei todos os reinos do mundo. Quem não quer poder, né, gente? Nós somos fascinados se nós tivéssemos a oportunidade de ter poder. Nossa, como seria bom. Por isso Jesus nos propõe o gesto da caridade, da esmola. Tira do seu bolso, tira daquilo que é teu e dá para o próximo. A caridade feita ao teu irmão, ela te servirá, diz a primeira carta de São Pedro, para reparar os teus pecados.
E chegamos à terceira tentação sofrida por nosso Senhor, que o diabo diz, olha, atira-te daqui abaixo, porque os anjos vão te proteger, vão te guardar, né? E aí Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus, não tente a Deus. Então Jesus nos mostra que a prática da oração é o combate contra a tentação do demônio de querer nos envaidecer, de nos querer ensoberbecer, de nos querer elevar, de nos querer promover. Nesse sentido, uma das práticas penitenciais que seriam muito boas para todos nós, se uma pessoa me pergunta, que penitência, padre, você acha que melhor eu deveria fazer na quaresma? Primeira prática penitencial que eu daria, e eu aconselharia, se for possível, participar de missas diárias. Se você puder participar da missa todo dia, participe. Você vai ver que isso vai mudar a sua vida. Mas participe com fé. Porque participar da missa diária é uma penitência, porque você tem que ordenar seu dia, né? Tem pessoas que não conseguem, evidentemente, por causa do trabalho e tudo mais. Mas se você quiser, você consegue. Você consegue ordenar dentro das suas possibilidades. Porque a missa diária vai te levar à confissão. E a confissão vai te trazer um efeito muito grande. Mas tá bom, não consigo vir na missa diária. Então dobre as suas orações. Por exemplo, você reza 1/3 por dia. Reze 2. Agora na quaresma. Aumenta. Não fique somente com aquelas práticas oracionais que você reza costumeiramente. Agora tem que dar uma intensificada. Esse é o tempo, como nós cantávamos, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. O dia da salvação é hoje. Então Deus quer realizar a sua salvação no hoje da nossa vida, agora. Então aproveite o tempo, dobre a sua vida de oração. Não seja inimigo da cruz de Cristo, como recorda São Paulo, que nós nos comportamos como inimigos da cruz de Cristo, fugindo da cruz. É claro que rezar um pouco mais, fazer um jejum, fazer uma prática penitencial, vai custar. E essa é a finalidade, gente. Tem que custar. Eu até aconselho que as crianças, a partir dos 7 anos, comecem a fazer pequenas práticas quaresmais. Você não precisa pedir para uma criança fazer jejum. Lógico que não. Mas você pode começar a pedir para uma criança tirar pequenas coisas. Não vai ter videogame durante a semana. Você só vai jogar no domingo. Mas você tem que explicar para a criança, não é como um castigo. Olha, você precisa deixar alguma coisa, meu filho, que você gosta muito. O que você quer deixar? Faz bem? Porque se você não começar a educar essa criança, não pense que com os 18 anos ela vai, depois que vira adolescente, rebelde, aí não quer saber de mais nada, né? Então você tem que educar desde o berço. Então você pode dar pequenas práticas. Olha, fica sem assistir TV alguns dias. Ou você pegue lá 10 práticas, vamos tirar um sorteio de 10 coisas que você gosta de fazer. Tira uma e você vai fazer essa semana. Tira a segunda, você vai fazer essa semana. Pequenas coisinhas, não são atos enormes, são pequenos sacrifícios. Esses pequenos sacrifícios, feitos voluntariamente e ensinados a serem feitos por amor, vão começar a educar aquela criança para a vontade. Olha, eu posso fazer, mas não vou fazer. Eu estou deixando uma coisa boa, mas não vou fazer essa coisa boa. Porque quando a coisa má chegar e se apresentar diante de mim, eu vou dizer não. Agora sim, se você não renuncia a nada, quando a tentação se propõe e aparece diante de você, você não consegue dizer não, porque você está com a vontade enfraquecida. Aí o que acontece? Pá, cai. Aí vem chorando. Ai, padre, eu não consigo deixar esse pecado. Mas claro, do jeito que você vive, ninguém deixa a vida que você... Ou você começa a educar, ou você começa a disciplinar, e tenho certeza que você vai abandonar. Agora, com pessoas mórbidas, pessoas moles, pessoas tíbias, é muito difícil de conseguir conquistar e de vencer essa batalha, gente. Porque vamos dizer a verdade. Quanto mais você se conhece, mais você vê e percebe que você não tem domínio sobre você. A gente pode até achar que a gente controla tudo, mas é uma grande ilusão.
No fundo, a gente não controla nada, nem a nós mesmos. Então você precisa começar a educar-se. A educação da vontade, tem até um livro na teologia que trata isso, né? Educação da vontade. É uma das coisas mais difíceis da nossa vida. É você se educar para que a sua vontade seja obediente. Não vou fazer. Vou obedecer. Por quê? Porque a educação da sua vontade, no fundo, é a configuração da sua vontade com a vontade de Deus. Você consegue controlar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E você se torna dócil à vontade de Deus. Mas nós não somos dóceis à vontade de Deus. Quando a vontade de Deus se manifesta, a gente se rebela. Pode ver. Naturalmente, quando uma contrariedade surge na tua vida e que a gente vê objetivamente que é Deus se manifestando, dentro de você nasce um mecanismo de revolta. Consegue enxergar isso dentro de você? Se não consegue, eu tenho dó de você. Você não se conhece. Você precisa se conhecer. Verdade, gente. Infelizmente, como diz Santa Teresa de Jesus, não a Terezinha, aquela que foi a mentora de Santa Terezinha, tem gente que passa a vida inteira e não se conhece. Não sabe quem é. Não estou falando de você saber, eu sou o Rogério de Azevedo Silva, nasci no dia 1º de abril de 1989, nasci em Carlópolis. Não, isso não diz nada a respeito de você. Estou falando quem é você lá dentro, naquele lugar secreto, escondido, onde você e você está diante de Deus. Eu estou lá. Lá não tem espelho, lá não tem falsidade, lá é a verdade. Tem gente que não viu isso ainda. Vai morrer, não vai ver. Imagina, passar uma vida inteira e não saber-se, não conhecer-se. É triste. Então, peçamos a Deus que nesse tempo de conversão, nós possamos nos unir a nosso Senhor, que o Senhor nos dê a graça de nos conhecermos mais. E comece agora, se você não começou ainda, os seus exercícios quaresmais. Quais são suas penitências da quaresma? Pense aí. Deixar de fazer isso. Uma vez uma pessoa me disse, padre, eu não vou ver pornografia na quaresma. Eu falei, mas que diabo que é esse? Que merda que é essa? Verdade, gente. Isso aí não é penitência quaresmal. Isso aí é conversão de vida. Isso aí você não pode ver nunca. Na quaresma não vou ver pornografia. Como se isso fosse uma penitência quaresmal. Isso não é penitência. Isso é pecado, isso tem que mudar de vida. Você tem que deixar coisa lícita. Não vou fazer, não vou ver pornografia. Mas que negócio que é esse? Como se fosse um ato heróico da pessoa. Isso aí é prática de vida. Isso aí é conversão, entendeu? Então, não me venha com penitências quaresmais ridículas iguais a esta. Tem que ser uma renúncia. Eu não vou ficar bêbado na quaresma. Isso aí você deveria estar são todos os dias. Porque beber, exageradamente, ficar bêbado, perder o uso da razão, é pecado grave. Que está tentando contra a sua vida e contra a virtude da temperança. Uma virtude cardeal, uma virtude humana. O tempero, tem que saber medir. Beber não é pecado. O problema é o uso imoderado da bebida. A partir do momento que você perdeu o controle das suas faculdades, é pecado grave. Tem que se confessar. Deu bafão, fez vergonheira, pior ainda, né? Que daí faz vergonha, cai bêbado lá, começa aquela fazeção de graça, né? Tornando-se um péssimo testemunho para os filhos, que daí o seu filho pequeno está vendo lá, olha lá o exemplo. Veja, esse pecado não é só um pecado contra si, é um pecado contra a sua paternidade, é contra o 4º mandamento também. Porque você pecou contra o 4º mandamento da lei de Deus ao dar um péssimo testemunho ao seu filho, que vai crescer como? Tem uma frase que diz assim, que o defeito dos filhos são filho dos defeitos dos pais. O defeito dos filhos são filho dos defeitos dos pais. Então, todos os defeitos que você vê no seu filho, no fundo, é seu. É um espelhinho te dizendo, ai, padre, o defeito dos filhos é filho dos defeitos dos pais. Então, meus irmãos, vamos
pedir a Deus que essa quaresma, nas nossas práticas penitenciais, a gente não venha com essas práticas vergonhosas, né? É melhor fazer uma prática assim, mais heróica, né? Uma proposta. Gosta de dormir bastante? Levanta para rezar com o Frei Gilson 4 horas da manhã. Ai, mas eu tenho um soninho gostoso. Mas é isso, criatura. Essa semana, né, o Frei Gilson e o Instituto Hesed, que são 2 grupos que rezam na internet, aí as irmãs lá do Instituto Hesed e o Frei Gilson alcançaram 1,5 milhão de pessoas rezando 4 horas da manhã. Imagina no Brasil, 1,5 milhão de pessoas rezando às 4 da manhã. Quando está todo mundo dormindo, nós tínhamos 1,5 milhão de brasileiros, não sei se tem pessoas de outros países, mas o fato é que tinha uma multidão rezando. Talvez é um exercício bom. Amanhã começa de novo a semana, então talvez está aí um bom exercício, já que você não consegue vir na missa diária, fazer um sacrifício quaresmal. E claro, tudo isso no segundo dia, no terceiro dia, o burro velho toca o celular, né? Ele diz, fica, tá gostoso. Ó o burro velho, que é o seu corpo. Fica, ai, amanhã eu levanto, hoje não, hoje eu vou ceder. Agora, se você levantar, tem que ser assim um ato heróico, né? Como dizia São José Maria Escrivá. Tocou o celular, você tem que levantar e fazer de conta que a sua cama está pegando fogo. É o salto, porque se você ficar ali e virar para o outro lado, ai, mais 5 minutinhos, uma sonequinha só, né? O burro velho se acostuma, gente. A maior prova, né, do burro velho é o travesseiro. São José Maria Escrivá diz que quem não consegue vencer o travesseiro, não consegue ter vida de oração. Ou seja, vencer o travesseiro é tocou o celular, levanta, desperta tu que dormes, como recorda São Paulo. Agora tem que levantar. Se você fica sempre dando, mais 5 minutinhos, você vai afrouxando, você não consegue ser resistente. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos pedir a Deus que essa quaresma seja uma bendita quaresma. Que no sábado santo, quando nós formos gritar novamente, porque agora acabou, né? Nós não estamos dizendo mais na quaresma, aleluia. Vocês viram? Não se canta mais aleluia no evangelho, não se canta. Vai voltar agora na liturgia só sábado santo, só na Páscoa. Não sei se vocês prestaram atenção, mas na quaresma não se diz aleluia, não tem glória. Na quaresma, a igreja não é ornada com flores, não tem nenhuma flor. Vocês só vão ver flor aqui no altar-mor no sábado santo, porque a igreja determina assim. A igreja fica mais sóbria para as cores de roxo, a liturgia. Por quê? Porque a igreja está nos convidando a viver uma grande quaresma. Para que no sábado santo, quando as luzes forem acesas, o altar ornamentado, a liturgia repovoada pelo aleluia, a gente possa dizer, aleluia, ele ressuscitou. Mas aonde que Jesus vai ressuscitar? No teu coração. Se você matou o burro velho, ele vai ressuscitar. Se o burro velho continua vivendo, você vai só dizer aleluia no sábado santo, mas vai ser só da boca para fora. Aí o profeta Isaías diz, né? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não dá para ser só da boca, precisa do coração. Que Maria Santíssima nos ajude, meus irmãos, nessa Santa Quaresma. Amém.